está no WhatsApp, no grupo lá do Programação em C++? Tá, repetição, tá? E vamos ver se conseguimos entrar em até vetores e matrizes. Até para poder revisar aí quem estiver trabalhando, que está vindo novo, precisa de feedback, vai ajudar aí o processo. Vou mandar o link de volta aí. Deixa eu copiar. Dentro do chat de vocês, que é o link do grupo aí de programação em C++. Tá? Lembrando que nós temos um paradigma novo, né? Na verdade, a programação em C++ é diferente da programação em C++. Ela tem algumas características um pouco diferentes, até a estrutura dela de programação é um pouco diferente da outra. Nós já vimos isso na primeira aula lá, vamos só revisar aqui, né? Mostrei para vocês como que é a definição, o que seria o C++, né? O que é esse plus a mais aí que vai ter. Tem muito mais esse tipo de recurso que eu posso utilizar. Posso desenvolver em programação orientada a objeto também. E ele tem algumas características um pouco diferentes. Não que o que nós fizemos em C não possa ser usado em C++. Pode, tá? Mas ele também tem as suas particularidades dele. Como, na verdade, nós vimos o Cout e o Cin na semana passada. E nessa semana nós vamos trabalhar com algumas estruturas que são as estruturas de lógica de programação, para que nós possamos desenvolver nossas atividades. Na verdade, é um pouco mais de revisão nesse primeiro momento, né? Então, talvez a nossa primeira aula é uma questão nova, nossa segunda é só um pouquinho mais de revisão, a terceira já começa alguma coisa mais nova aí, que é um pouquinho diferente do que vocês estão fazendo. Então, lembrando que eu tenho uma estrutura, que eu tenho que definir uma estrutura de namespace, né, chamado standard, std, para que eu possa rodar o meu programa em C++. Faz parte desse contexto. Tá? Esse é um exemplo só, um alô mundo, né, bem simples. Na verdade, nós vimos isso muito em C++. E eu estou trocando agora o meu printf para o cout. Então, o primeiro comando aí apareceu aí do C++ é o cout e o endl, tá? Fim de linha. Então, basicamente, seria isso. No segundo exemplo nosso, nós trabalhamos com entrada e saída de dados. Aí, na verdade, nós, em vez de usar lá o scanf, que foi trabalhado em C++, nós vamos usar o cin, que seria a entrada de dados, sempre usando dessa forma. Então, nós temos entrada de dados. E aí, dentro dessa sistemática, eu sempre jogo um problema, né? Construo um programa que leia 2 números inteiros e imprima a soma deles em tela. Então, na verdade, esse é o problema para que eu possa explicar o processo do C++. Então, nós usava lá no cin, para poder fazer o cin, nós usava o scanf, %i, e comercial. Então, agora ficou um pouco mais, digamos, mais direto, eu digo, ficou um pouquinho mais simples no processo. Também vimos que podemos concatenar informações na própria situação, que fica um pouco mais fácil até o entendimento. Existem algumas particularidades no Cout que eu posso definir tabulação, tem várias questões bem legais aí de impressão de tela, mas nesse momento eu acho que não é interessante. Vamos trabalhar um pouquinho mais adiante para fazer o processo. No final da última aula, eu passei um problema, deixei um tempinho para vocês trabalhar, dado 3 números inteiros, encontre um maior. Na verdade, basicamente uma estrutura condicional. Então, eu estou já introduzindo para vocês a famosa estrutura condicional, que é o se, o if e o else ou else if. Né? Então, na verdade, aqui parece um cenário com a estrutura condicional, usando o if e o else. E nesse cenário, não parece nenhuma diferença do uso em C++. E também não vai ser diferente em Java. Tá? Vocês estão vendo lá em teste de software. Vai ser igual. Na verdade, não muda. Talvez algumas outras particularidades de linguagem, ela tem uma característica um pouco diferente. Não é o fechamento de tagzinhas daquela forma, o fechamento de chaves é um pouco diferente, mas o princípio é o mesmo. Tá? Sempre eu vou comparar em pares. Né? Então, se eu comparo em pares, eu tenho o E, que vai dar as duas condições verdadeiras, ou eu posso usar o OU com 2 pipes no mesmo cenário. O bom que você vendo, na verdade, vocês vão ver Java no próximo semestre, que é programação orientada a objeto,
Então, vocês tendo essas três, é o norteio aí para todo o cenário. E a nossa proposta para a aula de hoje, eu coloco como exemplo 3, eu sempre vou colocar na sequência os exemplos, até para vocês entenderem o que está acontecendo, e sempre vou ter um cabeçalho aí dizendo o que é esse cenário. Então, estrutura de seleção em SEANSI. O que é estrutura de seleção? A estrutura de seleção é um if mais elaborado, digamos. É um if que eu posso selecionar um objeto específico ou uma opção específica, que seria o nosso switch. Estão lembrados disso, pessoal? Ah, vocês não estão vendo minha tela? Meu, galera, deveriam ter falado que não estão vendo minha tela. O Eduardo chegou a comentar aí. Ô, Eduardo, eu estou falando há 6 minutos e ninguém fala que não está vendo a minha tela. Eu achei que era para a gente ver se o arquivo estava igual que a gente tem. Eita. Bom, pessoal, peço desculpa aí. Eu não notei que não estava compartilhado. Achei que já estava. Obrigado, Eduardo. Às vezes eu não acho direito. Pessoal, use o áudio, tá? Use o áudio para ficar mais fácil. Até porque eu estou com várias telas aqui, então o áudio vai ficar um pouquinho mais tranquilo aí no processo, tá? Você estava seguindo o raciocínio. Na verdade, eu estou na minha tela explicando, na verdade, o que nós vimos na aula passada, né? Então, sobre exemplo 01, a questão da estrutura, lembrando o nome Space, que faz parte do meu contexto. Então, essa seria a estrutura do C++. Vimos a questão de entrada de dados usando o CIN. Tá? Vocês estão vendo a minha tela agora, né? Sim. Tá, o CIN no scanf. E, na verdade, também fizemos um probleminha aí. Terminamos com a estrutura condicional. O if, else if e else, né? Seriam as condições que eu tenho. E hoje eu quero trabalhar com vocês com o switch. Tá? O switch é uma seleção. Basicamente, o que ele deve fazer é, eu tenho uma variável qualquer, pode ser inteira, ou float, ou... Acho que float, acho que dá erro. Eu acho que dá erro, float. Pode ser inteira, char, ou byte, né? Pode ser alguma coisa assim nesse cenário, onde você vai selecionar uma opção. Fiquei em dúvida se eu posso usar na seleção um float, que é um ponto flutuante. Não sei se ele vai entender de forma correta o ponto flutuante. Mas, tranquilo. Vamos lá, vamos verificar o que é essa situação, estrutura de seleção e como que eu vou fazer em SEANSI. Sempre vou criar um problema para que faça o contexto da nossa atividade. Então, eu acho que é bem legal, referente a isso, sempre criar uma problemática. E essa problemática é fazer parte aí do nosso contexto, do que nós vamos estar desenvolvendo. Então, o que eu imagino aí com estrutura de seleção vamos transformar números em dias e semanas por extenso. Então, basicamente, seria isso. Então, transforme números de 1 até 7 em dias, semana por mês. Então, ficou dessa forma aí, né? Lembrando que eu estou usando o comentário de linha, também é a mesma situação, tanto Java como C trabalha da mesma forma. Tá? Transforme números de 1 a 7 em dias de semana por extenso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, dentro do cenário. Então, vou só dar um exemplo aqui dentro. Segunda, terça, quarta e os eventos. Então, dentro dessa problemática, nós temos que sempre pensar, e eu gostaria que você sempre pensasse nesse primeiro momento, eu tenho 4 etapas do meu algoritmo. Sempre vou ter 4 etapas, normalmente, tá? Eu vou ter uma etapa que é as variáveis que eu vou estar utilizando, o outro eu vou ter a minha entrada de dados, depois eu vou ter um processamento, depois eu vou ter a saída. Nesse momento, eu preciso saber quais são minhas variáveis. São minhas variáveis? Essa seria a primeira pergunta. Sempre trata referente com essas 4 perguntas,
que vai ficar mais fácil o entendimento de uma problemática para jogar dentro do cenário. Tudo bem que, com o passar do tempo, não vai ser mais 4, vão ser muito mais situações que vão acontecendo no algoritmo. Mas, nós estamos aí, nesse momento, aprendendo, então é bom usar essa sistemática. Quais são as variáveis aí? Quem me ajuda aí? No áudio, tá, pessoal? Tudo no áudio, não no chat. Número de dias? Número de dias. Então, na verdade, primeiro eu preciso ter uma variável, vou chamar de inteira, e vou chamar de número. Que seriam os dias que a pessoa vai digitar. Vocês acham que eu tenho que ter mais algum tipo de variável? Uma variável como char. Por A, Acho que não precisa, não. É isso aí, Gustavo. Não preciso mais. Porque ali, ó, tu vai transformar o número de 1 a 7. Então, tu só precisa de uma variável de entrada, que vai ser o número que ele vai escrever de 1 a 7. Porque vai ter só a saída. O processo Só é a saída. Perfeito. Perfeito. Tenho só o número. É isso aí, Gustavo. Vamos lá. Agora eu tenho a minha entrada de dados. Outra pergunta que eu vou fazer. Quais são as entradas de dados? Quais são as entradas de dados? Lembre sempre dessas perguntas. Depois eu vou colocar entradas de dados variáveis, eu vou diminuir esse texto. Tá? Quais são as minhas entradas de dados nesse cenário? Vamos lá, quem ajuda? Pode falar, Éder. Com o microfone aberto. Começando com. Espera lá um pouquinho, deixa eu pensar melhor. Com a pergunta peraí, Pergunta entrada de dados. minha entrada de dados pergunta. é o meu número. E qual é o comando que eu vou usar em C++ para que eu possa informar o usuário que eu quero que ele digite? Peraí. Informar o usuário que gravou a última parte. Que nós vimos na aula passada. É bem fácil. Tem um que é o C, lembra da variável C, né? Que é a linguagem que nós estamos falando? E aí tem o out, saída, in, entrada. Em inglês. Out, saída, in, entrada. Como seria? C out e C in, né? Out. Out. C out, digite um dia. 2 pontos. IDL. Perfeito. Agora eu vou pedir a entrada de dados. CI. Números. Perfeito. Já tive a minha entrada de dados. Agora que vai vir toda a minha logística, que na verdade vai ser minha saída e meu processamento em conjunto. Então, qual é o meu processamento? E quais são as saídas são serializadas? Essas duas perguntas estão em conjunto nessa questão, respondendo juntas, né? Porque, na verdade, nós vamos usar um switch. O switch é a representação de uma estrutura de seleção, que é igual ao Seance, que é igual ao Java. Switch, números. Abre chaves. E aí vamos agora com os casos. Case 1, com 2 pontos, break. No case 1, eu vou imprimir em tela o dia da semana. Aí eu vou usar o cout de novo. Como agora a nossa estrutura que eu tenho aqui vai ser igual para tudo, eu vou copiar isso aqui até o final.
Pertence à segunda. 2, terça. 3, quarta. 4, quinta. 5, sexta. 6, sábado. 7, domingo. O meu default, se a pessoa digitar alguma coisa errada, eu imprimir um erro, digite entre 1 e 7. Deixa eu ver meu algoritmo usando um switch de opção. Difícil isso para vocês? Vou rodar primeiro para ver se dá certo, né? Depois eu compartilho com vocês. Professor, tem um erro de lógica aí no teu exercício. Qual é o erro de lógica? Porque se é de 1 a 7 referente aos dias da semana, então domingo é o primeiro caso. Ah, tá. Então vamos trocar isso aqui. Então aqui, na verdade, Foi seria uma 2, só pegadinha, professor, brincadeira. 4, O não tem importante é o problema. código. 5, Eu achei que eu tava fazendo isso por capricho, mas 7, 1. Tá certo. Vamos lá. Então, digite um dia da semana, digite um dia, 1, domingo. 2, terça, segunda. Quarta, perfeito. Deixa eu pegar, eu vou compartilhar isso com o Notepad, eu acho que não dá para jogar no chat, tá? No Notepad. Dá um tempozinho para o pessoal copiar. Deixa eu abrir aqui. ô professor, não sei se chegou a falar isso nas últimas aulas. O Seance também é aqueles caracteres sem acentuação. Ah, para que eu possa usar o caractere com acentuação, eu preciso de idioma para que eu possa trabalhar não sei, header. Oi? Eu mostrei no semestre passado para Semestre você, não. passado, sim, mas é a mesma coisa também? É a mesma coisa, a mesma coisa. Aí tem que usar aquela biblioteca para poder trabalhar com essa situação. Que eu achei que como mudou a biblioteca, mudava algumas coisas. Não, na verdade, eles são meio parecidos, né? Você acaba usando bibliotecas de C++ em Seance e também de C, em C++ biblioteca de Seance. E aquela biblioteca é uma biblioteca externa, genérica. Ela vai trabalhar com as duas situações. Deixa eu só aqui. Ô, Manfred, sabe quando eu vou salvar o arquivo? É C++, isso? Isso, ela vai ficar C++, né? CPP. Eu tô salvando errado, eu acho. Salvar agora esse algoritmo .c, ele vai dar erro. Não, mas ele tem que ser C++ ali, né? Isso mesmo. Porque eu tô salvando e ele tá ficando tudo verde. Consegue compartilhar na tela? Compartilho. Para que possa ficar um idioma
com a acentuação, eu sou obrigado a colocar mais uma biblioteca, tá? Só para registrar para todo mundo. Include é a biblioteca locake. H. Preciso definir que tipo de idioma que eu vou trabalhar, que vai ser 7. Ok. E aqui, na verdade, é um comando lc underline ao vírgula 1. Que eu, na verdade, aqui eu fui digitando, né? Enquanto eu estava explicando, eu não copiei do professor, fui fazendo o meu. Não, eu não entendi, Eduardo. Desculpa, aqui na verdade eu estou tentando só ver se está certo o que eu estou fazendo aqui. Tá, Eduardo, na linha Oi. 3, tu esqueceu de fechar o comentário lá. Aqui. Beleza, agora eu acho que tá certo. Mas tá meio estranho ainda, olha, ele tá pedindo qual programa quer executar. Mas uma coisa aqui, peraí. Só ver um negocinho aqui. PT underline BR. Português. Tem um negócio. Deixa eu só achar a biblioteca aqui e ver o que ela tem. Não estou olhando o código ainda, tá? Tranquilo. Já volta aí. Deixa eu só achar a biblioteca de referência. Acho que é isso aí. Se eu não colocar nada aqui dentro, pessoal, vai pegar o que é o default da máquina e ele vai conseguir acentuar de forma correta. Não sei como que tá o teu lá. É que eu não tava olhando do professor ali. Não, o Éder. Como que você fez o teu Como assim? para poder colocar a acentuação? Abri um switch e fui fazendo. Vou compartilhar aqui. Tá igual o teu. Volta, sobe. Mas não colocou a acentuação. Não coloquei ainda, mas aqui tem um problema. Fala. Eu cheguei a colocar em terça aqui, mas ele não estava dando certo. Para que você possa colocar a acentuação, você tem que usar essa biblioteca aqui, ó. Só que olha só como é que ele está imprimindo. Porque na verdade ele está jogando como se fosse um caractere hexadecimal, por isso que aparece isso. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Coloca um include locate lá no início do programa. E aí na primeira linha, lá nas variáveis, você vai colocar essa linha aqui, ó. São esses dois dados, vou jogar no chat.
estar ausente de informação ali dentro, tá? Ele pega o que está na máquina, o idioma da máquina. Se você está usando uma máquina que está em inglês e você quer que fique em português, aí você coloca português. Tá? O Éder, às vezes quando você precisa fazer alguma ação que de repente o código ele não passa direito, é preciso importar uma biblioteca específica daquela operação. Por exemplo, operações matemáticas que envolvam algum caractere diferente, uma equação diferente, vai precisar importar uma para isso. Então, a língua ali, eu acho que é a mesma coisa. É isso aí mesmo. Ou eu falei caquinha, professor. Ah, tá. Então, tá certo. Então tá certo. Cada cenário vai ter uma biblioteca específica. No caso, eu quero usar idioma, eu preciso adicionar a biblioteca de idioma. Até ela dei uma guia de referência nela. Deixa eu até abrir aqui dentro. Que fala sobre ela. Tá? Então, na verdade, nós estamos usando as estruturas que ela vai estar podendo trabalhar e dentro delas fazemos os parâmetros, né? Onde eu vou estar usando, qual é o parâmetro que eu vou estar utilizando, e aqui mostra um exemplo de como eu vou estar trabalhando com ela. Porque eu posso estar utilizando. Definir como um default. Então, na verdade, nesse momento, ele vai colocar o idioma em inglês, porque, na verdade, o cenário aqui está em inglês. Aqui ele está usando uma biblioteca legal que é a Time. A Time você pode usar para algumas outras situações bem interessantes, mas não vamos agora. Vamos mais adiante. Nós vamos usar várias bibliotecas aí no processo. Bom, a minha pergunta é o seguinte para todos, tá? Eu vou tirar o chat para ficar um pouco maior a tela. Todo mundo, tem alguém que tem dúvida sobre o uso do switch? Para mim é tranquilo, professor. Nenhuma dúvida. Tranquilo? Talvez a nomenclatura do switch em outras linguagens de programação a pessoa pode ter dificuldade, mas eu acho que a lógica é bem tranquilo de entender. Tem algumas linguagens que chama case, né? Tem algumas linguagens que chama case. Assim, sempre tem que ver na nomenclatura. Eu quero trabalhar lá com PHP. Vamos fazer um exemplo aqui, né? Vou pegar lá o guia de referência do PHP. php.net. E tem um guia de referência bem legal, documentação. Vamos lá, vamos pegar em português, documentação, e vamos pegar lá a questão de operadores condicionais. Deixa eu ver aqui. Ó, a questão do namespace também tem, função, operadores, tipo de variáveis. Dá uma olhada aqui. O professor, eu posso dar uma sugestão nas aulas futuras, assim, por exemplo, depois que for revisado questão de repetição, de array e tudo mais? Pode falar. Seria interessante pegar, por exemplo, às vezes quando a gente está programando alguma coisa ou a gente olha a programação de uma outra pessoa, a gente acaba se deparando com uma linha de códigos assim enorme, um programa que a gente acha que é muito complexo. Seria legal se trouxesse um programa que assim tivesse executando ele parecesse ser difícil assim de imaginar como ele poderia ser programado, só que de fundo mostrar que é mais simples, que são várias formas de se usar switch ou alguma coisa assim. Gustavo, podemos pensar nisso sim. Então. Eu tenho esse pensamento desde o primeiro semestre. Eu tinha comentado com alguns professores de trazer códigos, exemplos assim de empresa, alguma coisa assim que é famoso, e dar um exemplo de fundo. Pode ser um programa antigo, assim, mais antigo para simplificar o código, alguma coisa assim, mas só para as pessoas elas tiverem imersão, sabe? Da situação, casca grossa, tá? Pegar um algoritmo desse e desenvolver. Até vocês, no final do semestre passado, vocês acabaram desenvolvendo aquele algoritmo de gravação em arquivo, né? Fazer uma agenda. E ele acabou sendo
mais complexos. Usamos a gente não chegou, a turma não chegou a fazer. Ou chegou a a fazer turma A não agora? chegou, é só a turma B, mas podemos pegar esse algoritmo da turma B que nós fizemos e tratar isso também em conjunto, para nivelar. Seria legal. Consegui arrumar aquele problema, professor. Legal. Gustavo, gostei da ideia, eu vou usar essa opção. Só para vocês verem a questão uso em PHP, o switch é igual também. Então, não muda muito a sintaxe. Então, na verdade, tem uma variável. A variável vai ter as opções que eu estou usando. Basicamente, seria isso. Tá? Vamos adiante. Eu quero estender um pouco. Na verdade, nosso horário é bem curtinho. Nós temos aí pouco tempo. Eu gostaria de passar mais uma sistemática aqui dentro. Ainda na aula de hoje, a estrutura de repetição. Legal. Fechamos estrutura condicional e estrutura de seleção em C++. Vamos agora passar as estruturas de repetição. Bom, deixa eu salvar isso aqui também. Bom, vamos criar a nossa... Sempre quando você criar o teu algoritmo, sempre já pense, já crie a estrutura dele padrão, né? Include e o string, inside, namespace, int main, void returns. Ok. Vamos lá, estrutura de repetição. Vamos criar uma estrutura de repetição da seguinte forma, fazer uma problemática, né? Então, digamos que eu queira mostrar a tabuada de um número qualquer. Vamos usar essa problemática. Limitei que o número vai ser de 1 a 10, para que nós possamos estar trabalhando. Então, essa é a nossa sistemática de estrutura de repetição. Quais são as estruturas de repetição que existem dentro do cenário? Nós temos o for, né? Nós temos o while, e nós temos o do while. Vocês sabem qual é a diferença entre um e outro, pessoal? Se for traduzido do inglês para o português, fica mais bem... Eu esqueci a palavra quando se é bem perceptível. O for seria o para português, né? Uhum. O while seria o enquanto. E o do while na verdade, também o enquanto acontecer. Faça enquanto. Então, eu vou fazer um código enquanto tal característica for apresentada. Tá. Eu vou trabalhar com vocês. O for, ele é um contador, você sempre usa com incremento. Tá? O while, você pode usar para qualquer coisa. E o do while, que na verdade, na entrada ele não acontece. Então, eu vou criar um algoritmo agora que mostre a tabuada de qualquer número. E esse algoritmo eu vou brincar com o usuário solicitando as informações. Primeiro, eu tenho que trabalhar com algumas variáveis. A primeira variável que eu vou trabalhar é o valor da tabuada. Tá? Então, int, vou chamar de número. Também vou ter uma questão de opção, digamos, se a pessoa quer ter mais opção de tabuada ou não. Então, eu vou chamar ela de char opção. Então, eu desejo continuar tabuada ou não. Então, eu tenho esses dois dados para gerar a minha tabuada e também vou criar uma variável chamada i, que vai ser o meu índice do meu for para percorrer a minha estrutura. Então, seriam essas três variáveis que apareciam na estrutura. São minhas variáveis.
Qual seria a minha entrada de dados? A minha tabuada. Então, vou perguntar. Só que a entrada de dados, eu já vou usar uma estrutura de repetição que vai ser o do. Do while opção for diferente de ou igual, na verdade. Igual a S. Então, quando a pessoa digitar S, ele vai retornar a tabuada novamente. Primeira situação que eu tenho que perguntar para o usuário é qual dado que você queira digitar. Então, na verdade, eu vou pedir para o usuário digitar as informações dentro desse cenário e vou usar a seguinte situação. Cout digite uma um número para a tabuada. Sem número. Ok. Eu digitei o valor da tabuada. Agora, baseado no número que a pessoa digitar, eu vou imprimir a tabuada em tela, usando um for. For i inicia em 1 e menor igual a 10 e mais. Isso eu vou fazer a questão da contagem, igual começamos esse processo. E agora eu vou imprimir em tela o valor da tabuada. Cout. Agora eu vou concatenar todos os meus números. Primeiro é o valor de i. Aí depois eu vou usar um símbolo que é de multiplicação. Depois eu vou usar o número que eu tenho. Depois eu vou usar o símbolo de igualdade. E depois eu vou usar a conta, que vai ser número vezes i. E vou terminar aí com end L. Vocês estão vendo que no C++, eu estou concatenando tudo numa linha só. Fica um negócio talvez estranho ou mais limpo aí no processo. Então, esse é o texto que eu estou colocando para imprimir. Tudo numa linha só. Botou o barra N no final ainda aqui. Lado de linha. Então, vai ficar bem assim o número. Ver se dá tudo certo. Depois que terminou de digitar a tabuada, eu vou fazer uma outra pergunta. Cout deseja outra tabuada. Ó, colocar sim ou não, né? E aí agora eu vou usar o CIN para a entrada do char. A princípio, esse é o nosso algoritmo. Tá? Vocês estão notando que eu coloco o texto entre eles com espaço, para isso fica o teu critério de como você quiser fazer. Na verdade, no final das contas, ele tira tudo e deixa tudo contraído. Tá? Eu posso deixar um pouco assim, só questão de visão mesmo. Alguma dúvida nesse algoritmo? Então, eu estou usando o do e estou usando o for para fazer o processo de repetição. Deixa eu só falar, Éder. Por que na linha 25 só fechou com um símbolo de menor no NGL? Ah, não, são dois. Aqui foi um erro de digitação. Ah, beleza. Aí aparecer na hora de compilar.
Destino. Isso aí não deixa. Tá, aqui na verdade tem que fazer outra coisa. Ô, professor, só para estimular um pouquinho a lógica, então ali a entrada de dados, você entrou o número. E quando você iniciou o for, o i igual a 1, o i recebe 1, ele é a condição. O i maior igual do que 10 é não. Ah, peraí, agora eu confundi o que eu ia dizer, tá? Eu tava pensando nisso na cabeça, confundi, peraí. Vai lá. O i1 é igual a 1, ele é o inicial do for, correto? E o i, que é setinha igual a 10, é enquanto estiver acontecendo, é a condição dele. Enquanto, então, o i ele é igual a 1, ele começa a ir recebendo 1. Enquanto esse i for menor que 10, ele vai continuar fazendo for, é a condição dele. E o i++ é ele somando ele mesmo. E através disso ele vai se repetir até formar 10 vezes, correto? Correto. Isso mesmo. É essa forma mesmo. É que na hora de eu falar, cara, tá complicado. Eu vou dar uma estudada, ler mais, entendeu? Dar uma aliviada na Ó, deixa cabeça, eu que só. tá complicado. Eu acho que tem um pequeno problema aqui. Deixa eu dar um F11. Vou faltar. Não eu queria mostrar agora, mas acho que eu tenho que mostrar sem. Depois mostrar mais uma opção que eu posso usar no C++, a leitura de um caractere direto, tá? Usando o get. Mas usando o get char antes de usar o get também para isso. Então, digite uma tabuada, digite um número para a tabuada, digamos uma tabuada de 4, mostrar todos os valores da tabuada ali, 1, 2, 3, 4. Não sei se porque ficou mais... Eu não precisava daquele final de linha ali. Esse aqui não precisava. Vou tirar e vou rodar de novo. Bom, tabuada de 4, 1 vezes 4, 2 vezes 4, 3 vezes 4. Deseja continuar para outra tabuada? Sim. Tabuada de 2? Sim. Tabuada de 7? Não. Sai do programa. Então, essa seria a situação interessante aí que você pode estar utilizando dentro do teu algoritmo, né? Então, usando a mesma sistemática que nós já vimos antes. Então, o que muda nesse cenário para vocês é entender que a forma de concatenar os dados, ele muda um pouco, tá? Vocês não concatenavam dessa forma para a impressão de tela. Agora, você tem que ficar atento que sempre o dado, que é uma variável, ela vai direta. O texto, na verdade, eu estou concatenando isto com isso. Depois, isto com isso. E aí, na sequência. Deixa eu mandar esse algoritmo para vocês lá no Notepad. Aí que eu perdi o Notepad. O meu continua dando erro, professor. Ó, esse algoritmo? Vamos lá. Compartilhou? Compartilhei, estão vendo? Estou vendo. Tá, dá um F11 aí. Peraí, mas você está salvando ele .h? Não, eu salvei ele. É que eu não consigo ver a tua extensão aí, Edu. Ó, por exemplo, eu vou salvar ele aqui de novo, né? Salvar como? C++. C++. Ah, não, mas aqui... sobe mais... Clica em ponto C++. Tem que está usando a ideia... Digita ponto C++. Ponto C++?
Isso. Ele está salvando... Não, é CPP. CPP. Isso. Salva. Agora tá certo. Agora dá um F11. Não. Ele deu full screen na tua tela. Dá um F5 para... Não é ESC. Não é ESC. Não foi ainda. Não é F11 de volta. Foi. Seleciona o código, manda executar lá em cima. Ó. Igual a minha ferramenta aqui. Ó. Deixa eu... Selecione o código onde está, desculpa. Executar. No executar? É. Ah, tá. Só para executar o F5, né? E... Não, estranho. Não, clica no executar, no menu executar. É que você está usando o Notepad, por isso está dando problema. Ah, era para usar o... Deve ser? É, por isso ele não vai compilar por aí, tem que colocar as IDEs para compilar. Ah, então tá, eu vou passar para lá. Por isso que tu não está conseguindo fazer. Não, beleza. Desculpa aí. Agora que eu me toquei, tá usando o Notepad. Dá para usar o Notepad sim para programar em C++ também. Só que tem que só parametrizar ele para que ele possa compilar. Não, tranquilo, eu vou usar o deve ser ali, então. O Éder perguntou se o get não funciona, já tentei. O get, na verdade, eu só queria complementar que eu posso fazer de outra opção isso aqui, tá? Eu poderia fazer assim, ó. Opção, só que eu preciso incluir uma nova biblioteca aqui chamada Cone.io. Aí eu posso trocar a opção aqui. Deixa eu comentar essa linha e jogar outra. Um R. Getcher. Certo. Declarada. Peraí, às vezes dá uns pânico na linguagem. Tem que fazer assim, ó. Na verdade, a melhor opção seria o get, porque na verdade não dá o eco. O get e, que aparece, ele usa como eco. Então eu poderia usar essa forma também para usar o char. Mas só que para poder fazer isso eu preciso usar a Cone.io. Mas ficamos com a outra opção. Era isso, né, Éder, que tu perguntou? Não, foi a Gabi que perguntou, só falei que não estava funcionando o get. Ah, o get. O get, só o get, Gabriela, eu posso usar ela para receber um char, tá? Só que aí eu preciso da Cone.io ou o get e, que ele vai dar eco, ele vai mostrar em tela o valor que você está digitando, tá? São as duas situações. Posso fazer essa opção ou essa opção. Certo, pessoal? Estendemos um pouquinho mais aí o nosso horário. Meu celular já está batendo que daqui a pouco começa outra aula em cima. Hoje começa 15 para as 7. Vamos encerrar a nossa aula de C++ e voltamos na segunda-feira. Beleza.
Beleza? Professor, Pessoal, muito alguém tem alguma obrigado. dúvida antes de nós fechar a nossa aula de hoje? Valeu, tá tudo certo aí. Então, Valeu. Beleza, Jorge? Só lembrando que nós usamos repetição, estudo de repetição, e a próxima que nós vamos trabalhar, na próxima aula eu quero revisar também a questão de matrizes e vetores, e aí, na verdade, revisamos tudo. E aí, na verdade, entramos com as particularidades. Gostei do que o Gustavo falou, vou procurar alguns algoritmos mais complexos para que nós podemos fazer umas análises, tá, Gustavo? fechado. Tá bom? Pessoal, uma boa noite e uma boa aula aí para vocês. Obrigado, igualmente. Valeu, senhor. igualmente, professor. Valeu, Valeu. pessoal. Valeu. Obrigado igualmente. Valeu, pessoal.